Eu quero convidar a Igreja de Jesus a abrir comigo a sua Bíblia na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Eu queria conversar um pouquinho com a igreja nessa noite sobre unidade. Amém? Nós já sabemos que é um princípio fundamental para que a igreja de Jesus possa caminhar, possa avançar e conquistar aquilo que o Senhor já projetou para nós. Amém ou não? Mas tem mais algumas coisas que nós podemos aprender e entender, algumas razões específicas porque é importante nós vivermos em unidade. Nós caminharmos enquanto corpo, enquanto família de Jesus, na unidade do próprio Senhor Jesus. E aí o texto base para a nossa meditação, o tema para você que vai anotar, está projetado aí, entendendo o valor da unidade. Vamos ler juntos, amém? Entendendo. Tá, para ensaio ficou 15%. Vamos de novo, amém? Entendendo o valor da unidade. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. Que diz assim: irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês. Antes, que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Amém? Eu vou pedir licença para ler numa outra tradução, que vai dizer assim: irmãos, peço pela autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo, que vocês estejam de acordo no que dizem e que não haja divisões entre vocês. Sejam completamente unidos num só pensamento e numa só intenção. Amém? Vamos orar mais uma vez? Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Peça para que Jesus possa falar ao teu coração nesta noite. Que você não ouça a minha voz, que eu seja apenas um instrumento, apenas um canal, onde o Senhor possa ministrar e encontrar o teu coração nessa noite. Amém? Deus querido, nós estamos, Senhor, nessa noite diante da tua palavra, Pai, na qual nós acabamos de ler e nós queremos, amado Espírito Santo, pedir a direção que vem de ti, Senhor, para que possamos entender essa palavra, Pai. Mais do que ler, mais do que ouvir mais uma palavra, nós queremos sair daqui nesta noite abastecidos com aquilo que o céu tem para derramar sobre nós, Pai. A tua igreja aqui reunida, Pai. Por isso eu oro, Senhor, peço que o Senhor abra a nossa mente, abra o nosso coração, abra, Senhor, o nosso entendimento, para que não haja dúvida, Senhor, e que possamos ser praticantes de tudo aquilo que o Senhor tem a nos ensinar nessa noite, Pai. Eu oro nesse momento também, Senhor, sobre a vida da tua filha, presbítera Maísa, que está lá na nossa igreja, filhinha Adamantina, ministrando também, que a mesma presença, o mesmo Espírito possa usá-la, Senhor, com ousadia, com intrepidez, para abençoar aquele povo ali, Pai. E que a tua igreja siga caminhando perseverante, honrando e glorificando o teu nome, Senhor. Que eu seja, Senhor, apenas um instrumento, apenas um canal, eu me diminuo, Senhor, para que Jesus cresça. Para que assim como nós acabamos de cantar, Ele seja o nome sobre todo nome sobre este lugar, Pai. No nome de Jesus que oramos e te agradecemos. Amém. De antemão eu peço aí perdão para a igreja. Às vezes um pouquinho de tosse, isso ainda é pós-Covid, nós passamos um período aí em recuperação, mas graças a Deus estamos bem, amém? Entendendo o valor da unidade. Há um ditado muito popular, queridos, que declara o seguinte: a união faz a... Vamos, como irmãos e irmãs fortes em Cristo Jesus, vamos falar junto, amém? A união faz a força. Esse ditado muito popular que declara que a união faz a força. Então nós podemos entender e pensar que a divisão, se a união promove a força, se a união traz a força para qualquer grupo de relacionamento,
Nós podemos também entender que a divisão, ela enfraquece, ela impede de chegarmos a um objetivo em comum, sim ou não? Né? Nós sabemos, queridos, que a vivência harmoniosa em qualquer grupo relacional entre pessoas, qualquer relacionamento interpessoal, né? Seja familiar, seja no ambiente de trabalho, seja na escola, seja na igreja, né? Em qualquer grupo de relacionamento, é um grande desafio a convivência em unidade. Você concorda comigo? Né, eu gosto de citar muito como exemplo o meu trabalho, porque eu me relaciono com vários tipos de pessoas durante o dia. E pessoas extremamente diferentes. E pessoas totalmente diferentes. Daqui, de mim, totalmente diferente, às vezes, do que eu penso, da forma que eu ajo e reajo. E se você trabalha com pessoas, você vai se identificar do que eu estou dizendo. Né? Muitas vezes o temperamento é um pouco mais agressivo, às vezes um pouco mais calmo, mas enfim, o grande desafio para nós é exatamente entendermos o valor de vivermos em unidade. De exatamente aplicar esse princípio desse ditado tão popular que às vezes a gente usa, mas na prática a gente acaba não praticando da forma correta. Né? Se nós quisermos alcançar, e agora eu digo como igreja, alcançar os nossos objetivos, o propósito de Deus, nós precisamos entender o valor da unidade. Entender a razão de ser igreja, amém? Diga para quem está do teu lado, meu irmão, fala aí, amém? Meu irmão, minha irmã, você precisa entender o valor de ser igreja, a importância de viver em unidade. Queridos, é fato que Deus não nos criou para nós vivermos sós. Quem concorda comigo, diga amém. O Senhor não criou o ser humano para viver sozinho, mas ao contrário disso, Ele nos criou para o relacionamento. Amém? Mas Ele não disse que seria fácil. E o desafio é exatamente esse, embora totalmente diferente na personalidade, totalmente diferente às vezes na forma de pensar e concordar, mas nós somos chamados para viver um propósito específico, que é honrar o Senhor, amém? Que é promover o reino de Deus aqui nessa terra, amém? Então, para isso, nós precisamos entender que a união, ela é algo extremamente necessário. Amém? A união é necessária porque ela vai promover, ela vai contribuir, na verdade, para nós cumprirmos o propósito de Deus sobre as nossas vidas. A união é necessária porque a desunião, ela enfraquece, ela fragmenta, ela frustra os objetivos e alvos que nós, como igreja, precisamos alcançar juntos. É por isso que Paulo escreve nesse verso a importância de nós entendermos isso, quando ele diz: irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não hajam divisões entre vocês, antes que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Se nós olharmos para a Bíblia, para a palavra de Deus, nós vamos encontrar alguns exemplos, eu diria assim, negativos, de divisões e que não trouxeram consequências tão boas para o povo de Deus. Primeiro exemplo que eu queria ver com você, lá no próprio início, na criação de tudo, no jardim do Éden, houve uma divisão, né? E antes que você talvez entenda como algo, né, absurdo, Adão pensou que ele também poderia mandar. Adão pensou que ele também poderia governar e ele desobedeceu a ordem de Deus quando Deus falou para ele não tocar na árvore do conhecimento do bem e do mal, sim ou não? Quando ele desobedece, ali ele quebra uma aliança que estava feita. Amém? Quando ele desobedece ali, ele quebra uma unidade que Deus havia estabelecido sobre ele quando criou todas as coisas. Um outro exemplo, mais adiante lá entre Esaú e Jacó, também houve divisão, né? Se você conhece bem a história, esses irmãos, a Bíblia diz que eles brigavam mesmo dentro da barriga da mãe, né? Eles brigavam muito dentro da barriga da mãe. E quando Esaú nasceu, Jacó estava segurando a sua perna. Todos conhecem a história? Amém?
Então, durante toda a vida, Jacó, ele foi um trapaceiro. A Bíblia fala sobre isso. Jacó, ele foi um trapaceiro e as suas atitudes geraram ódio no coração do seu irmão Esaú. Nós sabemos o que aconteceu em toda a história. Amém? Um outro exemplo claro disso, lá no Novo Testamento, a parábola lá do filho pródigo, lá em Lucas 15, ela relata também um impasse que houve naquela família. Ela relata também, né, uma certa divisão ali entre o pai e entre dois irmãos que não combinavam, e eu poderia dizer talvez que não se toleravam ali, né, que não se suportavam. E a Bíblia diz que o irmão mais velho, ele não tolerava o fato de o pai oferecer perdão para aquele irmão mais novo que foi rebelde, que pediu a sua parte da herança, que deixou tudo para trás e resolveu viver a sua vida de forma dissoluta. Não é isso que o texto diz? Ele pediu a parte, ele gastou tudo, ele perdeu tudo que tinha e ele volta para a casa do pai. E o pai, claro, como um bom pai, como é o nosso Deus, ele acolhe, ele promove uma festa. Só que em contrapartida também gera no coração do irmão mais velho uma insatisfação. Sim ou não? Gera no coração daquele irmão uma frustração, o fato do pai oferecer perdão para um irmão que havia sido agido, na verdade, de forma irresponsável. E aí a gente pode talvez olhar para muitos outros episódios da Bíblia, a gente vai encontrar outros exemplos disso. Esses exemplos, queridos, que eu estou citando, nos fazem ver claramente que sem união, nós não somos um povo forte. Você entende isso, amém? Sem união, nós não conseguimos ser uma igreja forte, porque a igreja forte é aquela que entende o valor da unidade. E aí eu queria dizer para você, abrir o seu entendimento, porque nem sempre nós vamos concordar em tudo, sim ou não? Né? Mas nós precisamos, apesar disso, viver em unidade. Porque a Bíblia diz que nós somos um em Cristo Jesus. Né? Embora eu gosto muito de usar, o presbítero Ney gosta de usar o exemplo do purê de batata, né? Que é bem específico. Eu gosto também de usar o exemplo do cacho de uva, porque ninguém vai no mercado comprar uva e compra um carocinho. É carocinho aquilo lá? Não, né? É carocinho. Você não pega um carocinho e pesa na balança. Você pega um cacho, não é assim? A gente pega um cacho. A uva em si, ela é o cacho. Amém? Embora muitos, nós somos também um em Cristo Jesus. E nós precisamos entender a importância de caminharmos desta forma. Principalmente enquanto igreja de Jesus. Nós não conseguimos avançar, nós não conseguimos prosperar no reino de Deus se nós não caminharmos em unidade. Amém? Todos aqueles, queridos, que nasceram de novo, que recebem Jesus, né, que fazem parte do corpo da igreja dos seus membros, nós temos o dever de demonstrar aos olhos do mundo, de forma visível, a unidade que há no corpo de Cristo. Não é porque quem está lá fora, quem não conhece a Cristo, se não ver a essência da unidade de Cristo em nós, não vai querer se aproximar de Deus. Você concorda comigo? E a gente tem exemplos disso, porque hoje em dia virou moda, né? Você ser crente, você ser evangélico. E infelizmente nós temos muitos exemplos negativos que acabam, por assim dizer, manchando, né, a essência verdadeira de ser cristão, que é pequeno Cristo. Mas eu e você somos chamados para promover a unidade no corpo de Cristo. Amém? Nós temos que ser agentes que promovam a unidade. Paulo, ele orienta os membros da igreja lá em Corinto a se manterem unidos, né, num único objetivo. E qual é o objetivo? De servir a Deus. E nós precisamos entender isso. A essência de viver em unidade é exatamente isso. A igreja para servir, para glorificar, para honrar a Deus, o nosso Senhor. Amém? E aí eu quero falar com você sobre 3 razões
para nós vivermos em união, principalmente na igreja. E a primeira delas, eu queria que você abrisse Evangelho de João, capítulo 17, versículo 20. Pedir para você manter sua Bíblia aberta, nós vamos passear por alguns textos que facilitam o nosso entendimento, amém? A primeira razão de nós vivermos em unidade, de nós vivermos em união, está aí em João 17, versículo 20 e 21. E a primeira razão é, devemos viver em união porque é a vontade de Deus. E aí o texto vai dizer o seguinte: minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Jesus, ele está dizendo estas palavras. Jesus, ele fez uma declaração. Aliás, ele fez uma oração declarando o seu desejo que todos indistintamente, todos os que crescem nele, tivessem a união que ele tinha com o Pai. E Jesus nos ensina aqui nesse verso, a primeira razão de nós vivemos em união, porque esta é a vontade de Deus para a igreja dele, amém? Esta é a vontade de Deus para a minha vida, esta é a vontade de Deus para a sua vida. Por que que nós temos que viver em unidade? Porque é a vontade de Deus. Para que nós, todos aqueles que creem, sejam um, assim como Jesus era um no Pai. Amém? Jesus, ele tem uma preocupação especial, queridos, em nos ordenar a vida em união, porque uma igreja dividida, ela não prospera, uma igreja dividida, ela não caminha, ela não avança, ela não conquista aquilo que o Senhor tem projetado para ela. E isso você pode levar para qualquer grupo de relacionamento da sua vida. Amém ou não? Mateus capítulo 12, versículo 25, nós percebemos também claramente este princípio. Quando diz assim: Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse-lhe: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá, ou seja, será destruída. Paulo também, igualmente, ele se preocupa com a união quando ele vai orientar a igreja em Éfeso, lá em Efésios capítulo 4, versículo de 1 a 6. Paulo escreve assim: rogo-vos, pois, como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo esforço para conservar o quê? Conservar o quê? A unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Aí ele continua dizendo: há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, há uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Por que precisamos viver em união? Por que precisamos entender esse fundamento? Porque esta é a vontade de Deus para a igreja dele nesses dias, amém? Amém? Esta é a vontade de Deus, quer dizer, é da vontade de Deus que nós vivamos em união. É da vontade de Deus que nós promovamos a união, e para isso nós precisamos nos esforçar para vivermos assim no ambiente em que nós estamos inseridos, principalmente no corpo de Cristo, principalmente na igreja de Jesus com os nossos irmãos. Eu gosto muito de uma musiquinha quando eu me converti, vindo para a escola dominical. A Mara dava aula naquela época, né? Não vou denunciar a idade, né, Mara?
Mas uma musiquinha que eu aprendi, que eu levo sempre, nunca mais esqueci. Eu preciso de você, você precisa de mim, né, Cida? Nós precisamos de Cristo até o fim. Isso é corpo, isso é unidade. Entender que, apesar das nossas diferenças, nós somos um só em Cristo Jesus. Amém? Entender que nós precisamos uns dos outros. Porque ninguém, como eu disse no início, ninguém consegue viver sozinho, solitário. Eu, pelo menos, eu não consigo. Uma igreja unida no objetivo de cumprir a vontade de Deus é uma igreja forte, é uma igreja saudável, é uma igreja que cumpre o propósito de Deus, a vontade de Deus. Amém? A segunda razão para nós vivermos em unidade, em união, está lá no Salmo 133. A segunda razão é esta: devemos viver em união, porque na união Deus ordena bênção. Salmo 133, versículo 1 ao versículo 3. Diz assim: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Ali o Senhor ordena a bênção. Por que é importante nós vivermos em união, enquanto corpo, enquanto família, enquanto igreja de Jesus? Porque na união Deus abençoa, queridos. Na união Deus ordena a bênção, Deus derrama a bênção sobre as nossas vidas. E eu não digo só de algo material, porque o Senhor quer nos dar o melhor dessa terra, amém? Mas eu digo de bênçãos celestiais, bênçãos espirituais também sobre a igreja, sobre o corpo dele reunido aqui nesta terra. Quando o salmista ele escreve essas palavras, né? Tem até uma canção também. Ó, quão bom e agradável viverem unidos os irmãos, pois ali o Senhor ordena a sua bênção. Quando ele escreve ali, é como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão e desce para a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a sua bênção. A união aqui, queridos, ela é comparada nesses versos, como esse óleo precioso que o salmista está descrevendo. Como esse óleo é precioso que desce sobre a barba. O verso 2, ele descreve que esse viver em união, ele deve ser como esse óleo precioso derramado sobre a cabeça e vai descendo sobre a barba de Arão até a gola das suas vestes. Isso aí ele está fazendo referência, queridos, à consagração do sacerdote naquela época. O óleo deveria descer sobre toda a sua veste sacerdotal. Portanto, nós entendemos que a consagração ela deve ser absoluta. Amém? Ela deve ser plena. A ideia que o texto pretende transmitir aqui é que a união entre os irmãos deve ter relacionamento, deve ter santidade, deve ter santificação, né? Não pode haver santificação verdadeira perante Deus se nós não vivermos em unidade. E aí são muitos exemplos onde houve a unidade dos irmãos desde o Antigo Testamento, desde o Novo Testamento também, até nos dias de hoje, onde o Senhor ali também ordenou a sua bênção. Eu me lembro muito, né, como exemplo, nós podemos citar a promessa do Espírito Santo, lá em Pentecoste. Amém? Que está lá em Atos, capítulo 1, capítulo 2 também. Jesus havia feito um pedido específico lá em Lucas, para os discípulos. Jesus havia pedido para que eles não se dispersassem, para que eles continuassem focados, continuassem firmes, nem se ausentassem também de Jerusalém. Está lá em Lucas capítulo 24.
eles permanecessem ali até que eles fossem revestidos de poder. Isto, querido, era uma promessa tremenda que daí se cumpriu lá em Atos, né? Nós conhecemos lá em Atos, capítulo 1. Quando aí sim o Espírito Santo desce sobre eles e ali há muitos sinais, né? Há muitas conversões também, porque aonde há unidade, há manifestação da presença e da glória de Deus. Amém? Com essa unidade, queridos, se a gente for olhar para o texto de Atos 2, abre comigo Atos 2, versículo 43. Aliás, vamos voltar um pouquinho, Atos 2, versículo 1. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Vá para o versículo 9, fazendo favor. Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia, próximas de Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Esse texto, me chamou a atenção esse verso 9 a 11, porque você percebe que são vários povos, sim ou não? São várias nacionalidades ali reunidas, mas para um objetivo em comum, uma unidade que estava acontecendo ali. E ali houve a manifestação da presença de Deus. Então, quando há unidade, há o agir sobrenatural de Deus também no meio do corpo, da igreja dele. Amém? E aí, realmente, o Senhor, Ele ordenou as suas bênçãos. Muitos prodígios e sinais foram feitos por eles. Lá no versículo 43, todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Tudo isso, queridos, é feito através de uma obediência a Deus. A questão do princípio da unidade. Isso vai além dos meus interesses pessoais, amém? Isso vai além dos seus interesses pessoais. O viver em unidade é nós deixarmos de lado as nossas particularidades para cumprir o propósito de Deus. Amém? O salmista aqui, ele exalta, voltando lá para o Salmo 133, ele exalta a importância da união entre os irmãos, entre as irmãs, porque o resultado dessa atitude há o derramamento de bênção da parte de Deus sobre nós. Ou seja, Deus ordena bênção e vida para sempre. Nós precisamos, queridos, ter o prazer de viver em união. Né? Como eu disse no início, é desafiador, não é verdade? Porque nós somos diferentes. Tem uns mais calmos, tem outros mais, temperamento mais forte. Mas nós precisamos ter o prazer de viver em união uns com os outros, a disponibilidade de nos doarmos sem qualquer tipo de interesse pessoal. É uma igreja que procura viver assim, com certeza, ela vai caminhar sempre sobre a bênção de Deus, sobre o direcionamento de Deus para ela.
Posso ouvir um amém? A terceira razão, nós já lemos o texto, Atos 2, capítulo 2, versículo 42. Nós devemos viver em união, porque aonde há união, há o crescimento. Diga comigo, devemos viver em união, porque aonde há união, há também crescimento. Aí o texto de Atos que nós lemos, e todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo o pão juntos e fazendo orações. Os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas, e por isso todas as pessoas estavam cheias de temor. Todos os que criam estavam juntos e unidos, e repartiam uns com os outros o que tinham. Vendiam as suas propriedades e outras coisas, e dividiam o dinheiro com todos, de acordo com a necessidade de cada um. Todos os dias, unidos, se reuniam no pátio do templo e nas suas casas partiam o pão e participavam das refeições com alegria e humildade. Louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. E cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. Sabe algo, um fundamento muito importante que eu aprendo aqui nesse texto? O crescimento, queridos, agora eu quero falar voltado para a igreja. O crescimento da igreja, ele não é algo mágico. Amém? Você entende isso? Porque às vezes a gente acha que vai ser algo mágico. Ou a gente acha que é obrigação especificamente do pastor da igreja, da missionária da igreja, né? Talvez da liderança em si da igreja, dos líderes de célula. E na verdade, o crescimento, ele deve ser fruto do ardor, da paixão de nós falarmos do amor de Cristo em todos os lugares onde nós estivermos. Amém? Na verdade, é uma missão específica para cada um de nós. Se você aceitou a Cristo, você tem o dever de promover o nome de Cristo onde você estiver. Sim ou não? Eu gosto muito do texto de 2 Pedro. 1 Pedro, se não me engano, 2,9. Quando ele diz que nós somos raça eleita, não é isso? Põe para nós. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Isso aqui deixa claro para mim que a função, a missão de promover o reino de Deus não é para uma pessoa especificamente, mas para todo aquele que já foi salvo por Cristo. Amém? Você já foi alcançado por Cristo? Amém? Aí a minha pergunta para você, o que você tem feito para promover o reino de Deus? Porque eu imagino, queridos, e eu quero falar como igreja, né? Que essas cadeiras ainda não estão ocupadas, porque talvez há muitas pessoas ociosas no reino de Deus. Né? O que é ocioso? Parado? Eu posso usar a expressão parado? Pode. Né? Desocupado, por assim dizer, talvez. Porque quando nós entendermos o nosso papel, e quando nós cumprirmos o nosso papel, quem vai trazer o crescimento é Deus. Amém? Quem vai promover o crescimento é Deus. Os membros da igreja primitiva, lá em Atos, que foi o texto que nós lemos, eles tinham o prazer em se manterem unidos. Eles tinham o prazer em estarem juntos. E essa atitude da igreja chamou a atenção de todos. Essa atitude da igreja chama a atenção também. Aí Deus vai acrescentando as vidas que iam sendo salvas. Quando eu e você entendermos o nosso papel no reino de Deus, Deus vai cumprir o papel dele. Amém? Não que ele não esteja cumprindo, Deus tem feito além de nós, amém? Mas eu penso que nós poderíamos avançar muito mais se a igreja em si, no geral, caminhasse unida.
né? Até uma palavra que nós falamos para a liderança no primeiro Lidere, é exatamente entender esse fundamento de que eu sou importante, não por aquilo que eu faço, mas por quem eu sou no corpo de Cristo. Amém? E aí eu quero usar o exemplo que eu usei com os líderes. Quando nós nos deliciamos com um bolo, né? A gente vai comprar um bolo na padaria, a gente compra aquele bolo delicioso, mas nós precisamos às vezes parar, e eu fiz isso, parar para entender que cada ingrediente, para o bolo chegar naquele resultado bonito, cada ingrediente especificamente precisou cumprir o seu papel. Sim ou não? Você que gosta de cozinhar, você vai entender o que eu estou falando. Quando a gente coloca lá na receita do bolo o fermento, os ovos, né, a farinha de trigo, o leite, a gente não coloca porque tem que colocar. Existe um objetivo para ele estar ali. Amém? Ele precisa estar ali para que dê o resultado esperado, sim ou não? No corpo de Cristo funciona da mesma forma, queridos. Cada um de nós temos o nosso papel específico. Talvez você pode não ter achado o seu ainda, mas o Espírito Santo quer trazer isso ao seu coração nessa noite. Porque há muito para se fazer no reino de Deus, amém? A Bíblia vai dizer sobre isso, a seara é grande, mas faltam trabalhadores. E aonde estão esses trabalhadores? O Senhor quer levantar nessa noite aqui, em nome de Jesus. Eu fiquei ontem maravilhado, eu vim no ensaio do coral, né? Fiquei afastado, não pude vir. E que coisa linda quando junta todo mundo, né? Todas as vozes cuidadosamente, a gente fica assim, né, Cida? A gente fica flutuando. E aí eu já penso lá quando vai ser no céu, quando nós estivermos lá. E aí a gente pensa que cada voz especificamente, o Álvaro pode ajudar a gente nisso, tem o seu papel importante. Por isso que precisa estudar tanto, né? Volta ali. Porque entender que o conjunto depois, que fica perfeito, mas porque cada um faz o seu papel corretamente, né? Na igreja de Jesus precisa funcionar dessa forma, queridos. Nós precisamos entender e viver a unidade no corpo da igreja, no corpo de Cristo, que é a igreja. Amém? Diga para quem está do seu lado, eu preciso de você. E você precisa de mim também. E nós precisamos de Cristo. O desafio para a igreja de Cristo hoje é de se manter unida em todo o tempo, focada no único objetivo de levar a mensagem de salvação a todas as pessoas. Pare e pense no seu dia a dia, quantas pessoas precisam ouvir de Jesus, talvez. Aí talvez você pode dizer assim, mas eu sou tímido, não sei falar, eu não sei pregar. Você não precisa saber, quando você se colocar à disposição, Deus vai fazer por você. Às vezes só um abraço que você dá, hoje a gente não pode abraçar, né? Mas às vezes no olhar, num bom dia que você expressa, né? Numa palavra, num versículo, numa oração via WhatsApp, você pode mudar a realidade de alguém. Amém? Vivendo assim, queridos, eu creio, eu tenho a plena convicção de que Deus acrescentará dia após dia aqueles que vão sendo salvos. Sejamos instrumento de união no lugar que Deus nos plantou. Amém? Seja no seu trabalho, seja na sua escola, seja na sua casa, na sua família. Aonde há união, ali há a plenitude da presença de Deus. Amém? Eu quero concluir contando para você uma história muito interessante. Durante a era glacial, né, a era do gelo, muitos animais morriam por causa do frio. Os porcos espinhos, todo mundo sabe que é o porco espinho, né? Amém? Os porcos espinhos, percebendo a situação, eles resolveram se juntar em grupos para se agasalharem e para se protegerem mutuamente. Mas tinha um detalhe muito importante. Os espinhos de cada um feriam os seus companheiros mais próximos.
justamente aqueles que estavam ali para oferecer suporte, para oferecer calor, para oferecer ajuda. E aí, por isso, o que eles decidiram? Se afastar uns dos outros. E aí eles voltaram a morrer congelados por causa do frio. Então eles precisavam fazer uma escolha. Ou desapareceriam da terra definitivamente, ou aceitavam os espinhos dos seus companheiros. Decisão difícil, sim ou não? E aí, com muita sabedoria, eles decidiram voltar a ficar juntos. Aprenderam assim a conviver de forma que não ficavam nem tão próximos e nem tão distantes uns dos outros. E aí sim, numa distância suficiente para que todos pudessem se agasalhar e receber o calor necessário para não morrer congelado. Amém? Todos entenderam? E assim, todos sobreviveram. Tá, irmão, o que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver com você? O que isso tem a ver com a igreja de Jesus nessa noite? A moral dessa história, queridos, é que sozinhos nós corremos um grande risco de sairmos perdendo diante das adversidades da vida. Ou melhor, sozinhos a gente não vai muito longe. Sozinho nós corremos o risco de morrermos, por assim dizer. Porque é bem verdade que o diabo está lá fora esperando uma oportunidade para tragar, para entrar, para roubar e destruir sonhos, para entrar, para roubar e destruir famílias. E quando eu e você estamos sozinhos, nós nos tornamos pratos cheios para isso. Eu gosto muito de usar o exemplo dos peixes. Eu nunca mergulhei, nem quero, nem tenho vontade, né? É uma coisa que eu não gosto, mergulhar no fundo do mar, mas eu fico maravilhado com a quantidade de peixes que tem. E um detalhe que me chama a atenção, os cardumes, né, de peixes, eles andam sempre em bandos. Em bandos é bom, né? Eles andam sempre em muitos. Por quê? Num possível ataque de um outro predador, eles conseguem juntos se defenderem. Amém? Nós precisamos entender isso no corpo de Cristo, na família de Cristo. Daí a necessidade de nós caminharmos juntos em unidade, em união, porque a união faz a força. Quando nós estamos unidos, nós somos fortes. A união nos faz vencer as lutas e nos tornamos uma igreja mais forte diante das adversidades também. Amém? Paulo, queridos, sabiamente ele recomendou a esses irmãos de Corinto: irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, e sim que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Para continuar caminhando, eu preciso de cada um de vocês, assim como você precisa também de mim. E nós precisamos uns dos outros, amém? Quando nós entendemos esses fundamentos, queridos, o Senhor vai fazer acontecer, assim como Ele já está fazendo. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e que Deus nos ajude a vivermos em unidade. Amém? Se coloque de pé no seu lugar, vamos orar. Eu vou te dar um desafio, para você que está aqui, para você que me ouve em casa também. Líderes de célula, cobrem isso na célula, amém? Mas cobrem com amor, cobrar no sentido de, né? O desafio é você, observe aí ao seu redor, um irmão ou irmã que talvez não esteja aqui. Você vai mandar, é uma coisa simples, mandar uma mensagem dizendo: olha, meu irmão, eu senti sua falta hoje. Amém? 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 Senti sua falta hoje, você faz falta, né? Ore por essa pessoa, abençoe o dia dela. Eu tenho certeza que isso vai impactar o coração dela de uma forma positiva.
E muito provavelmente na próxima semana ela vai estar aí do seu lado. Amém? Sejamos agentes que promovam a unidade. Amém? Vamos orar, Pai. Nós te damos graças, Senhor, por essa palavra. Obrigado, Espírito Santo, porque a tua palavra ela não volta vazia, Senhor, eu creio. Eu creio que ela encontrou corações nesta noite, assim como o Senhor tem falado ao meu coração. Eu creio que o Senhor tem ministrado, está ministrando corações nesta noite também, Pai. Corações também que verão esta palavra, que assistirão essa palavra nos próximos dias, Senhor. E como igreja nós queremos nos colocar à disposição do Senhor, Senhor, para promover esta unidade no corpo, na tua igreja, Senhor, que está reunida aqui nesta noite, Pai. Em nome de Jesus, nós queremos também pedir perdão se em algum momento nós deixamos de cumprir esse propósito, de cumprir esse fundamento, Pai. Que o Senhor olhe para o nosso coração, nos perdoe, nos purifique de todo o pecado, de toda a sujeira, de tudo aquilo que afasta a tua presença de nós, Pai. Nós queremos que o Senhor use as nossas vidas como um instrumento abençoador, aonde quer que a tua presença nos levar, Pai. Quando sairmos por aquela porta, que o Senhor use os nossos lábios para tudo aquilo que falarmos sejam palavras de edificação, palavras que vão abençoar vidas, Pai. Tudo aquilo que vamos ouvir também sejam coisas que edificam o teu nome, Pai, que honrem o teu nome, Senhor. Aonde nós pisarmos a planta dos nossos pés, que nós sejamos agentes de transformação de ambientes, que as pessoas ao olharem para nós percebam a essência de Cristo estampada em nós, Pai. Sobretudo que possamos glorificar o teu nome, que é o nome que está acima de todo nome, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, desperta corações, desperta, Senhor, servos e servas, homens e mulheres dispostos a servir no teu reino, Senhor, na tua igreja, porque nós precisamos caminhar cumprindo o teu propósito, Pai. Obrigado porque o Senhor não desiste de nenhum de nós, Senhor. Apesar das nossas limitações, o teu amor nos alcança dia após dia, Senhor. Senhor, eu oro abençoando a semana de cada irmão reunido aqui, aqueles que estão reunidos também em casa, que o Senhor possa iluminar, abençoar, livrar de todo o perigo, de todo o mal, Pai. Que o Senhor vá adiante de nós, Senhor, abrindo os caminhos, Senhor, em nome de Jesus, iluminando cada decisão, cada escolha, e que tudo aquilo que fizermos seja em honra e glória ao teu santo nome, Pai. Em nome de Jesus, que a tua igreja continue caminhando firme, forte, perseverando, unida no propósito que o Senhor tem confiado a nós, Pai. Para a glória e honra do nome de Jesus. É que nós oramos e te agradecemos. Amém. Que a graça infinita, maravilhosa graça de Jesus Cristo, Senhor da igreja, o grande amor de Deus, o amor de Deus, o nosso Pai, a força, o consolo, a sabedoria, a presença maravilhosa do Espírito Santo de Deus, seja com todos nós, povo de Deus reunido aqui nesta noite, povo de Deus reunido em casa e espalhado sobre a face desta terra, hoje, todo, sempre, sempre. Amém.